Então, pessoal, chegamos à segunda etapa da nossa atividade e nessa parte iremos falar sobre, opa, falhou aqui, desculpa, grandezas inversamente proporcionais. É o inverso, tá legal? Do outro caso anterior. E aqui sempre reforçando você, meu aluno ou aluna, aí embaixo no formulário tem um botãozinho escrito voltar, tá? Você aperta esse botão voltar, você voltará para a etapa anterior. Caso você queira mudar sua opção de resposta, rever o vídeo, ou se der algum pauzinho nesse vídeo, aí você volta, aperta voltar, depois próxima, volta para cá e aí você dá play e vê o vídeo direitinho, tá bom? Mas sempre aqui, né, aí vamos utilizar ainda o canal Me Salva, tá? Reforço aqui, caso você queira, se inscreva lá no YouTube, tá bom? Por favor, preste atenção, tá bom? Vamos lá para a explicação das grandezas inversamente proporcionais. Fala galera do Me Salva, proporção inversa, chamado de grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? Grandeza aumenta e a outra vai diminuir. Então, olha só, quando uma grandeza aumenta e a outra obrigatoriamente diminui. E é claro, se uma diminui, a outra então tem que aumentar. Vamos pegar alguns exemplos agora com números e fazer os cálculos matemáticos. Vamos lá então. Começamos. Um carro andando a 100 km por hora faz um trajeto em 2 horas. Para fazer o mesmo percurso a uma velocidade de 50 km por hora, o tempo será de... Olha só que interessante aqui, ó. O carro anda a 100 e ele faz o trajeto em 2 horas. Vamos montar aqui abaixo para ficar mais simples, né? O que a gente tem? Ó, uma velocidade de 100 km por hora. Então, a velocidade de 100, vamos anotar aqui, ó, a vel, e aqui o nosso tempo. Vou botar o tzinho de tempo aqui. A 100 km por hora, o cara faz o trajeto em 2 horas. Agora, diminuindo para 50, que tempo ele vai demorar? Então, vamos colocar aqui uma interrogação. É o seguinte, ó. A velocidade dele diminuiu. O que vai acontecer com o tempo? Vai ser menos tempo aqui? É claro que não. Se o cara está andando mais devagar para fazer o mesmo percurso, é claro que ele vai demorar mais tempo. Como que a gente pode fazer esse cálculo então? Se o cara vai andar de forma lógica, né? Se ele vai andar a metade da velocidade, é claro que ele vai demorar o dobro do tempo. Ah, mas eu não consigo pensar desse jeito. O que eu tenho que fazer? A saída é o seguinte. Se ele anda a 100 km por hora, né? E demora 2 horas, a gente pode pensar qual é essa distância do trajeto. Bom, andando a 100 fazem 2 horas, a gente sabe que a distância que ele tem que percorrer é igual a 100 vezes 2, né? Porque o que é 100 km por hora? É andar 100 km, a distância de 100 km, a cada hora. Se o trajeto demora 2 horas, então 2 vezes o 100 vão dar o quê? 200 quilômetros. Então, essa é a distância que ele vai ter que percorrer. Esse é o trajeto dele. Agora, se ele vai andar 50 quilômetros por hora, ou seja, a cada hora ele vai percorrer 50 quilômetros, nós vamos ter que dividir isso aqui por 50, certo? Então, 200 vamos dividir por 50. O que dá para fazer aqui? Simplificando, né? Corta 0 e 0. É a mesma coisa que dividir 20 por 5. Isso vai dar igual a 4. Ou seja, 4 horas. Então, retomando aqui. A velocidade diminui, o tempo deve aumentar para andar o mesmo percurso. Nesse caso aqui, lá da física, né? 100 km por hora, um trajeto de 2 horas. Então, qual é, né, o trajeto que ele tem que fazer? A distância que ele percorre é de 200 km, porque ele anda 100 km a cada hora. Durante 2 horas, 100 vezes 2, 200. Para fazer o mesmo percurso a 50 km por hora, ou seja, de forma mais lenta, o tempo é claro que vai aumentar. Então aqui, né? Se o cara tem que andar 200 km e ele anda 50 km a cada hora, em 1 hora ele anda 50, em 2 horas ele vai andar 100, em 3 horas vai andar 150 e em 4 horas ele vai andar os 200 km. Então aqui o tempo, completando o nosso probleminha aqui, o tempo é de
4 horas. Pergunta. Um automóvel é carro, tá, pessoal? Movimenta-se a 60 km por hora e demora 3 horas para chegar a seu destino, tá? Se esse mesmo automóvel estivesse a 90 km por hora, então preste atenção, no exemplo lá, a velocidade diminuiu. Aqui no nosso problema, a velocidade aumentou, então a hora vai diminuir, tá? Vai diminuir as horas. Aqui você pode fazer a mesma ideia, multiplicar 60 pela hora, aí vai descobrir qual a distância, né? Depois divide por 90. Lembrando, pode usar a calculadora, é bem fácil. De novo, para descobrir a distância, o que ele fez? Multiplicou o quilômetro por hora. Quilômetro é o percurso, ele vai fazer a cada 60 quilômetros, ele vai fazer 1 hora. Como são 3 horas, vai ser 3 vezes quem? 60. Para você descobrir a hora, pega o resultado de 60 vezes 3 e esse resultado, que é a distância, divide por 90. Aí você vai descobrir a hora. Então, eu quero saber quanto tempo ou quantas horas levaria para completar este percurso. Use a calculadora. Então, aperte o pause, faça as contas na calculadora ou na mão, o que você achar mais confortável, e marca aí a resposta correta no formulário, tá bom?